É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 18ª semana do tempo comum. É uma alegria estar com você e meditar a Palavra de Deus nesta segunda-feira. Interessante que ontem a gente ouvia aquela leitura do Evangelho, né, que mostrava aquele homem que era muito rico, que o campo dele produziu muito e que ele estava querendo saber o que era que ele deveria fazer com tudo aquilo que o campo dele conseguiu produzir. E ele teve uma ideia fantástica, não é? A solução que ele encontrou diante de tantos bens que ele possuía foi fazer um celeiro ainda maior e guardar tudo aquilo que ele tinha conseguido possuir e descansar tranquilamente, gozando dos bens que ele tinha produzido. Não ocorreu na mente dele, por exemplo, aquilo que fazia as comunidades de Lucas, pegar todos os bens que se possuía e dividir com aqueles que mais necessidade tinham. Às vezes a única fórmula que a gente sabe usar diante dos bens é a fórmula da acumulação e não a fórmula da divisão e da partilha. E é interessante porque quando aqueles dois irmãos estavam lá com um sério problema, né, queriam dividir os bens deles, tem uma divisão que é divisão negativa. A divisão negativa, o romper aquilo que você tem por uma energia negativa, de separar para você poder possuir somente para você. Existe uma forma positiva da divisão que se chama partilha. E essa forma positiva de dividir as coisas, nós aprendemos com Jesus. O Evangelho de hoje vai nos falar disso e a gente fez disso um rito na nossa própria fé. Os primeiros cristãos chamavam as reuniões que eles faziam em dias de domingo de fractiopanis, da divisão do pão, da fração do pão, fracionar o pão. Lembra que na missa não é o que é que o padre faz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes dele fazer isso, ele fraciona o pão, divide esse pão da Eucaristia. E depois todos nós, assim podemos dizer que nós comemos de um mesmo pão e bebemos de um único e mesmo cálice, esse dom da vida de Jesus, esse gesto lindo de partilha. De alguma forma, o Evangelho de hoje toca na essência do Evangelho de ontem, com o qual nós iluminamos toda essa nossa semana para vivê-la. E a gente hoje vai continuar a leitura do Evangelho de Mateus. Nós acabamos de ler o capítulo 13 de Mateus. Você se lembra que eu disse que no Evangelho de Mateus ele está organizado com 5 discursos de Jesus, e eu já tive a oportunidade de dizer para você como o número 5 é muito precioso para o evangelista Mateus, porque o número 5 é um eco daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Torá, a lei, não é a palavra que significa a orientação que Deus dá para o seu povo. Então aqueles 5 primeiros livros da Bíblia são essa orientação que Deus dá para o povo de Israel, para a sua existência. E Mateus organiza, portanto, o seu evangelho, porque ele está falando para a comunidade de pessoas que vêm do judaísmo, como dizendo, está aqui a lei nova. Isso é para nós o nosso novo Pentateuco. Nós vamos encontrar de novo esse número 5 hoje, simbolizado aqui dentro da história que nós temos hoje. Ora, no sábado nós começamos a ler o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, lemos do versículo 1 até o versículo 12, e eram 2 histórias que se entrelaçavam. Era a história do aniversário do rei Herodes, né, contava a história do aniversário dele, e como no aniversário dele, que celebrava a sua vida, né, a vida de um grande, lembra que o homem de ontem, né, ele produziu muitas coisas e depois que estava contente, achando que poderia descansar, a voz de Deus diz para ele, você é um tolo, ainda hoje a sua vida vai ser pedida de volta. Cada um de nós tem que fazer conta com o tempo, com o voltar-se para Deus para entregar a própria vida, para prestar contas da vida que recebeu. Herodes também era um grande, era um homem rico, era um tetrarca, né, o governador de uma das 4 partes na qual o país estava dividido. Ele possuía terra, ele possuía bens, era um homem rico. E o nome dele já diz, Ode, Herodes, Ode, que significa um canto, um poema, uma canção, uma homenagem ao Heros,
ao herói. Ele já se via realmente como isso, como um herói. Não é? Os heróis são aqueles que são cantados e decantados, não é? Recantados dentro da história. Mas hoje a gente procura o que é que ficou da vida de Herodes para nós? Qual é o legado que Herodes nos deixa? O que é que de bom fica do que ele fez? João Batista, que por ele foi morto, assassinado, o trabalho de João Batista, a sua raiz continua até hoje. Até hoje nós celebramos o nascimento de João Batista, até hoje nós celebramos a morte de João Batista. Sua vida e sua morte são cheias de sentido para nós. Os dados do rei Herodes se perderam no tempo. Nós nada mais sabemos, não é, da vida desse homem. Ninguém mais festeja esse homem, seu nascimento ou a sua morte. Passou. Tudo se tornou vapor, como a gente ouviu na primeira leitura de ontem. Vaidade das vaidades. A palavra vaidade tem esse significado, não é só ficar na frente do espelho se embelezando. Vaidade no termo bíblico significa coisa que evapora. De repente a vida da gente é justamente isso, algo que evapora. Na verdade todos nós evaporaremos um dia, não é? Passaremos. Sim, somos um monte dessa vaidade, somos um monte de ar que vai-se embora, o hálito que passa, não é? Então nós temos que nos preparar para isso. Então, tendo essa consciência de que nós somos vapor, de que nós somos passageiros, como é que a gente deve aprender a lidar com a morte? Ontem a gente falava, né, que o evangelho de ontem falava de saber lidar também com a morte. Hoje o evangelho continua com essa mesma, como a gente poderia dizer, usando a palavra que com essa mesma pegada, não é, da morte e da vida. E hoje a gente vai aprender com Jesus uma coisa muito interessante. Vamos aprender com Jesus como é que a gente faz o luto, como é que a gente elabora o luto. E eu acho que o jeito de Jesus mostrar isso para a gente é que o melhor modo de elaborar o luto é na luta, é na constância pela vida. Não é saber valorizar a vida, com isso a gente aprende a elaborar o luto nas lutas pela nossa existência, pelo nosso estar bem. Bom, gente querida, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e quero agradecer porque você participa também das minhas lutas diárias de anúncio do Evangelho. Eu quero agradecer a todas as pessoas que eu estou vendo que estão se inscrevendo aqui no meu perfil do Instagram, estão me seguindo, passaram a me seguir estes dias. Eu vi muita gente nova chegando aqui. Eu quero agradecer a você que está começando a viver esta aventura ao meu lado, a aventura da evangelização. Obrigado a você. Obrigado a cada like, a cada curtida que você dá nos meus vídeos aqui no Instagram ou na minha página lá do YouTube, Padre José Raimundo, escutando a palavra, ou na minha página do Facebook, Tua Palavra Luz para o Meu Caminho, ou no meu perfil lá, Padre José Raimundo no Facebook. Muito obrigado a você que está me seguindo em um destes espaços e curtindo os trabalhos que a gente vai fazendo. Cada hora que você curte um desses conteúdos, você vai ajudando, você vai estimulando aos algoritmos da rede, não é, aos algoritmos da internet, a perceber uma certa relevância no conteúdo que a gente vai produzindo. Então, se você acha que realmente está fazendo bem, está servindo para você, ajuda também a outros irmãos e a outras irmãs a terem conhecimento, a terem ciência disso. Voltemos para a nossa página do Evangelho. A gente dizia que com Jesus hoje a gente vai entrar nessa elaboração de luto. Então nós vamos para o capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do versículo 13, versículos de 13 a 21. Vamos escutar essa página do Evangelho, que começa dizendo assim: Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Olha só, na hora da morte de João Batista, Jesus vai para um lugar deserto. Você lembra que Jesus, para se preparar para a sua missão,
Depois do seu batismo, a sua missão era começar a evangelizar, ele foi batizado, cheio do Espírito Santo. O que é que ele faz? Vai para o deserto. E lá no deserto, preparando-se para a sua missão, ele vai experimentar também a tentação. Tentação de transformar pedra em pão, quando ele sentiu fome. Agora ele pega, o diabo dizia para ele, pega essa pedra, transforma em pão, mata aí a tua fome. Preocupar-se consigo mesmo. Agora Jesus, sabendo da morte de João Batista, não é? Ele sente naquilo um sinal. João é o seu precursor, então ele percebe que a sua vida está indo também para aquele caminho. Então Jesus fez um retiro no deserto antes de começar a sua missão e faz um outro retiro no deserto antes da sua paixão. Ele vai para o deserto. A palavra deserto em hebraico, mitbar, significa lugar de onde provém a palavra. Portanto, o deserto é um lugar não somente de silêncio, mas é também um lugar de escuta. É um lugar onde você pode escutar uma palavra. Então, a experiência da morte pode ser o lugar onde você pode escutar uma palavra. A morte de alguém pode ser um espaço no qual eu reflito sobre a minha existência, sobre quem eu sou. Por exemplo, nos dias de hoje, quando a gente vê a morte de muitos jovens por violência nas nossas cidades, jovens que começam a morrer já porque se entregam às drogas, a gente tem que parar e pensar nisso. Por que isso? Não é? Por que eu sou poupado dessa situação? Por que outros entram por esse caminho? E a gente refletir nisso para fazer nascer a solidariedade. É isso que a gente vai ver, que Jesus no deserto, ele vai preocupado ocupado com a sua própria experiência, com o seu destino, com o seu futuro, mas ele não fica preso à sua existência e à sua dor. Ele é capaz de viver momentos de solidariedade com o povo, de solidariedade com as pessoas que estão ali no deserto, que a gente vai ver que se apresentam e movidos também pelas suas necessidades, pelas suas dores. Então Jesus vai para esse lugar afastado para viver essa experiência de reflexão sobre a morte de João e preparação também para a sua própria paixão. Agora, o que foi que aconteceu? Quando as multidões souberam disso, eles saíram das cidades e seguiram Jesus a pé. As pessoas são solidárias com Jesus, porque Jesus tinha uma palavra que os consolava, Jesus demonstrava amor com eles. Então, essa identificação de Jesus com o seu povo. Então, o povo vai atrás de Jesus. Agora, às vezes, quando a gente vai fazer uma coisa por alguém ou está preocupado com alguém, nem sempre a gente se preocupa com a gente se ocupa da gente. Um desses dias aconteceu com uma amiga minha, que o pai teve um problema de saúde e uma sua irmã foi levar o pai para o hospital. Estamos vivendo no Brasil o inverno, aqui vocês estão vendo que o sol está bem quente, eu estou tentando me proteger dele, correr como posso, mas no Brasil está muito frio. E aquela filha, no corre-corre para socorrer o pai, ela foi para uma cidade vizinha e esqueceu de levar casaco, não deu tempo nem de jantar, saiu com fome, e que chega lá, tinha que estar ali acompanhando o pai, não sei o quê. Aí quando ela disse, estou começando a sentir frio, aí a irmã tinha uma amiga naquela cidade, telefona, a pessoa vai lá no hospital, leva a roupa, etc. Você é pai, você é mãe. Quando acontece uma coisa com seu filho, você pensa em você? Não é? Eu vi contar de uma história de uma mãe que conseguiu levantar um carro e tirar o filho que estava ali por debaixo, que tinha tido um problema. De onde veio aquela força, ninguém sabe. Depois todo mundo se perguntando, né? Como de onde aquela mulher tirou força, que levantou e conseguiram tirar o filho debaixo daquele carro. Vem força, vem energia que a gente não sabe de onde é que vem. Porque naquela hora, para socorrer o pai adoentado, aquela pessoa não pensou nela mesma, pensou no que tinha que fazer. Naquela hora não sentiu frio, não sentiu fome, não sentiu nada. Passado um tempo, sim, o frio chega, a necessidade também chega. Esse povo que foi também aqui atrás de Jesus, tendo essa notícia do que tinha acontecido com João Batista, etc., essas pessoas não se preocuparam com elas, de fazer uma marmita, de levar alguma coisa, não, correram para ir ao encontro de Jesus. Lá no deserto a multidão, com fome segue o bom pastor. É isso, o bom pastor é seguido pelas suas ovelhas no deserto, mesmo que essas ovelhas estejam com fome. Quando Jesus viu essa grande multidão lá, foi o que aconteceu. Ele sentiu compaixão, ele sentiu ternura, ele sentiu amor por aquelas pessoas. Ele curou quem estava doente, que estava ali. Ficou ali falando com o seu povo, ajudando as pessoas, mas o dia foi chegando ao fim, chegou a entardecer. E quando o dia declinou,
Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos acharam que o problema era o problema da multidão. Agora eles vão se virar, vão dar o jeitinho deles aí. Você sabe que no ano que vem, durante a campanha da fraternidade, o tempo quaresmal, não é? A gente faz a campanha da fraternidade no Brasil e de novo a igreja vai refletir sobre uma questão social séria, a fome. Você sabe que a fome no Brasil está crescendo e os nossos bispos estão atentos e solidários com isso. E a palavra que vai orientar a gente vai ser essa palavra de Jesus. Essa palavra que Jesus fala para os discípulos na hora em que eles estão querendo dispensar as multidões, querendo que cada um resolva o seu problema por conta própria. É muito fácil a gente que dizer assim, a pobreza, sabe, cada um resolva aí do seu jeito, cada um se aplique, é o mérito de cada um. A sociedade está entrando com esse discurso, né? A fome é um problema teu, a tua pobreza é um problema teu, estuda, te vira, não sei o quê. E nós não olhamos para as questões sociais que estão envolvidas com toda essa situação da fome, da miséria, da violência. A gente acha, tem questão de violência, tá? Não, uma arma na mão de cada um resolve. Tá com fome, cada um se vira e procura sua comida. Esse não é o estilo do Evangelho, não. O estilo de Jesus é o estilo da compaixão, é o estilo da solidariedade, é o estilo do comprometimento. Olha a palavra de Jesus, quando eles dizem isso, que cada um vai buscar o seu pão, Jesus diz, eles não precisam ir embora. Não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Somos nós que precisamos dar de comer uns aos outros. Mas como é que a gente vai dar de comer? Nós não somos como aquele homem rico do Evangelho de ontem, que tem grandes celeiros cheios de comida para poder dividir. Não. Nós somos gente de 5 pães e de 2 peixes. Nós somos o povo que não tem fartura, mas que tem o suficiente. O que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje é que é para a gente olhar para aquilo que a gente tem. E o que a gente tem é suficiente. Só que a gente precisa acreditar na suficiência daquilo que a gente possui. Os seus dons, os seus talentos, aquilo que a gente tem é suficiente. Mas o que é que a gente precisa fazer? Colocar essa suficiência nas mãos de Jesus. Aquilo que eu tenho colocado nas mãos de Jesus é potencializado. Isso cresce nas mãos de Jesus. Os meus poucos dons crescem em abundância. E aí essas pessoas, os discípulos, quando escutam Jesus dizer isso, que eles mesmos deem de comer, os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Muito bem, a gente olha achando que é só o que a gente tem. E aquilo que é só o que a gente pensa ter, Jesus vai nos mostrar que o só nosso é a suficiência. O que o mundo não está precisando muito mais do que isso, não. Aí Jesus diz, traz aqui. Eles trouxeram e Jesus mandou que a multidão se sentasse. Mas olha bem só, são 5 pães e 2 peixes. Eu estava falando do simbolismo do número 5 dentro do Evangelho de Mateus, desses 5 discursos que apresenta Jesus. E agora aqui aparecem esses 5 pães. É o pão da suficiência. Se a gente pensa que o pão o 5 é um símbolo da lei, é da orientação de Jesus, de Deus, da Torá. Então o mandamento, a orientação de Jesus para a vida nossa está aqui nesse Evangelho, nessa beleza que a gente encontra aqui. E depois de 2 peixes, 5 e 2, 7. Aquilo que nós temos é suficiente e colocado nas mãos de Jesus, entra na abundância. O número 7 é o número da plenitude. A plenitude e a fartura vai haver quando a gente tiver a coragem de fazer aquilo que Jesus nos orienta com a sua palavra. Aí disse que o Evangelho diz que tinha uma grama naquele lugar, Jesus manda todo mundo sentar ali naquele relvado, naquela grama, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para os céus e pronuncia Aberacá, a bênção, bendiz. Gente, esse Evangelho de hoje é tão forte que, tecnicamente, os primeiros cristãos, quando eles se reuniam para celebrar a memória de Jesus, aquilo ganhou o nome de fração do pão, fractiopanes, dividir o pão, partir o pão, partilhar o pão. E então eles receberam aquele pão abençoado por Jesus. Jesus pronuncia a bênção de ação de graças, bendiz a Deus por aqueles dons que tinha sido dado. Ele ergue os olhos para o céu, parte os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Olha só como Jesus vai envolvendo.
dá responsabilidade aos discípulos, dá responsabilidade também à multidão. O problema da fome vai ser solucionado quando cada um assumir o seu lugar, quando cada um assumir o seu papel, quando cada um souber que o pouco que tem, com a bênção de Jesus, for partilhado, for dividido, for fracionado. Mateus diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12. É o número das 12 tribos de Israel. Era o povo de Israel espalhado na terra, naquele espaço dele, a geografia, não é? 12 é o número dos meses do ano, portanto o tempo. Então a fartura que se prolonga no tempo e em todo lugar, em toda parte. Nós somos esse novo povo, lá no tempo de Jesus e aqui também agora. Chamados a fazer a mesma coisa. Recolheram 12 cestos do que sobrou. Se a gente souber usar bem as sobras da gente, quanto a gente poderia fazer só com aquilo que sobra? Sem mexer naquilo que a gente acha que é o essencial. Só se a gente resolvesse a dividir o supérfluo, a gente já faria grandes coisas. A gente precisa se deixar reorientar por essa página da Bíblia. Veja como foi que Jesus foi viver o seu luto, entrando na luta para que o seu povo tivesse o pão, não é? Se esforçando com o seu povo, educando o seu povo, fazendo o bem. Então, viver o luto não é ficar pregado em si mesmo, é pensar também, sim, na morte, na nossa presença no tempo, mas é olhar para os irmãos, olhar para as irmãs. Não se deprimir, mas servir. Essa é a forma de viver o luto cristão. Servindo até em memória daquele que já se foi, daquele que não está mais aqui no meio da gente, dizendo: a minha vida tem sentido, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã chegou ao fim, mas a minha ainda não, eu ainda posso fazer alguma coisa, eu posso ainda continuar nessa mesma estrada e neste mesmo caminho. E ali, diz o Evangelho, que também dos que haviam comido eram 5.000 homens, sem contar as mulheres. Olha de novo o número 5, 5 vezes 1.000, 5.000. Né? Então esse número da plenitude, um povo que vai sendo criado a partir da experiência da palavra e do pão. Porque esse pão que nos nutre é a própria palavra de Deus. Então, todos foram saciados. Estamos começando o mês de agosto. No Brasil, o mês de agosto é o mês das vocações. A gente pensar que a gente tem um chamado de Deus para cada um de nós. Eu disse que o deserto é o lugar de ouvir a voz de Deus e, portanto, é o lugar onde a gente vai ouvir o chamado, um chamado existencial, a vida da gente colocada ao serviço dos irmãos e ao serviço das irmãs. E o mês de agosto começa, não é, com a festa de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador dos redentoristas. No Brasil temos os redentoristas em Aparecida, no Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, no Santuário do Pai Eterno, em Trindade, e assim eles estão presentes em muitos lugares, nos santuários, na ação missionária, quantas missões populares pregadas pelos nossos padres redentoristas. E aí Santo Afonso de Maria de Ligório, quando ele foi bispo, ele é muito famoso aqui na Itália, por exemplo, numa canção de Natal que diz: Tu scendi dalle stelle, oh mio Signore, que Santo Afonso compôs para o tempo do Natal, esse encanto pela pessoa de Jesus, pela pessoa de Maria e pela Eucaristia, não é? O milagre do pão também, a gente lembra que esse pão que Jesus quer nos dar é a sua própria carne, sua carne e seu sangue dados em alimento. Ele diz: o pão que eu dou é a minha carne, é ele mesmo que se dá. Então Santo Afonso Maria de Ligório, que tinha esse amor profundo por Jesus na Eucaristia, tinha um amor profundo também pelos pobres. E houve uma grande fome na região onde ele era bispo. Então ele se desfez do que ele pôde para dar alimento aos pobres, de cálices, disso, daquilo e daquilo outro. Chegou uma hora que ele não tinha mais o que vender, a única coisa que sobrou foi o anel dele de bispo, que era um anel de ouro, com uma pedra preciosa, normalmente era assim. Sabe o que Santo Afonso fez? Mandou vender o anel dele, o anel de ouro com aquela pedra preciosa. Depois que ele vendeu e pegou aquilo ali, foi dar comida para os pobres. Aí que foi que ele foi? Ele foi num ferreiro, mandou fazer um anel de ferro, arrumou uma garrafa lá, quebrou uma garrafa e usou o vidro daquela garrafa para fazer a pedra preciosa do seu anel. Então a gente vem de uma igreja que é assim, que não mede esforços para estar ao lado dos mais pequeninos, dai-lhes vós mesmos de comer. Santo Afonso Maria de Ligório encontrou essa forma para dar de comer. E eu e você, o que é que nós podemos fazer?
Peçamos a Jesus que nos oriente nisso. Voltemo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado porque hoje contigo a gente pode aprender a viver o luto. A viver o luto lutando pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Obrigado porque tu nos fazes perceber que o luto deve ser vivido entrando no interior de nós mesmos, sabendo enfrentar o deserto e escutando nesse deserto, nesse silêncio, nessas ausências, uma palavra que é tua. Mas muito obrigado porque tu também nos fazes entender que o luto pode ser vivido na solidariedade com quem sofre. Porque enquanto a gente olha para a vida daqueles que se foram, nós olhamos para a nossa e percebemos que nós aqui estamos e que a nossa vida tem sentido. E o sentido da nossa vida deve ser a promoção da vida dos irmãos. Dai-lhes vós mesmos de comer. É a tua palavra no dia de hoje e nós te agradecemos por isso. Ajuda-nos a, como igreja, vivermos a beleza dessa página do Evangelho que hoje a igreja nos oferece. Que nesse mês de agosto possamos viver a alegria da nossa vocação, de um chamado que a gente recebe de tua parte para colocar a nossa vida a serviço dos irmãos e das irmãs. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha irmã, meu irmão, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Quero fazer chegar um abraço aqui à Ivana Franca, acompanhando a nossa meditação, ao Padre Reginaldo Pereira, também aqui acompanhando a gente, nosso colega aqui. Um abraço para você. Gente querida, que a gente possa viver esse dia na paz e na alegria. Mas hoje também, né, já que eu falei dos redentoristas, um abraço para todos os redentoristas, não é, nas suas missões pelo mundo afora, mas quero lembrar de uma congregação que foi fundada por um bispo na Bahia, que era um bispo redentorista, Dom Muniz, e ele criou a Congregação das Irmãs Filhas de Fátima. E hoje uma irmã filha de Fátima, ela está sempre aqui, acompanha as nossas lives e as nossas transmissões, a irmã Eronildes. Hoje é o dia do aniversário dela e eu quero abraçar, portanto, essa minha querida irmã, dizendo a ela parabéns e que Deus continue enchendo de sentido a sua existência. Fiquem com Deus. Olha, mais tarde eu vou salvar a live, vou colocar lá no meu canal do YouTube, na página do Facebook. Por enquanto, você vai assistindo por aqui. Fiquem com Deus.